Shalom, shalom para você que está aqui mais uma semana. E mais uma semana estamos nos encontrando à mesa do Senhor, no banquete do Senhor para nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos dá toda semana para estarmos aqui em comunhão com aqueles, Pai, que vão ouvir a Tua palavra. Que o Teu Espírito seja livre no nosso meio, para revelar ao nosso coração, ao coração de cada um, Pai, aquilo que o Senhor tem para falar e para fazer na vida de cada um. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de irmos para a palavra, dê o seu like, compartilhe esse link e ao longo da palavra comente e mande para o máximo de pessoas. Se inscreva no nosso canal, tem muita palavra lá, muita coisa, muita revelação vinda do alto. Amém? Bom, hoje eu quero começar, não vou ler o texto por causa do nosso tempo, mas eu vou começar falando da criação de Deus, como que Deus foi minucioso na sua criação. Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Então, Deus criou o céu e a terra e disse: haja luz, e houve luz. Haja firmamento, disse Deus, e houve firmamento. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E disse Deus: produza a terra relva. E disse também Deus: haja luzeiros no firmamento do céu. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou assim Deus os grandes animais, todos os seres viventes. Deus abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E disse ainda Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra. Já no capítulo 2, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu li aqui, claro que muito espaçadamente, depois vocês leiam Gênesis. A criação é linda e todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Deus disse é um imperativo, é uma afirmação, é finito. Deus disse, ponto. Então Deus foi criando todas as coisas, no final ele disse: façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Ali está introduzido os três do Deus triuno, as três figuras do Deus triuno, as três pessoas de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E então ele vem e fala que soprou nas narinas do homem a vida, e ele se fez alma vivente. E então colocou Deus, plantou o homem num jardim que ele havia criado. Esse jardim fica no Éden. Éden é um lugar. O jardim ficava ali dentro, que era virado para o Oriente. Então Deus plantou, colocou esse homem nesse jardim. E eu vou falar um pouquinho desse jardim. Esse jardim, ele leva-nos para um lugar que Deus criou, formou, com todas as coisas favoráveis ao homem. Água, sol, lua, as estrelas, o mar, porção seca, toda a erva, toda a relva, todo tipo de animal. O alimento seria todo dali, perfeito. Ali seria o lugar do encontro de Deus com Adão. Era um lugar de encontro, onde Deus vinha
todos os dias estar com Adão. Era uma comunhão profunda entre Deus e Adão. E assim Deus colocou o homem nesse jardim. Jardim, quando a gente pensa em jardim, a gente pensa num lugar lindo. Quando nós pensamos em jardim, nós pensamos no colorido, nós pensamos no verde que refresca, nós pensamos no barulhinho da água correndo, nós pensamos em todas as coisas do sol batendo, nas borboletas. Um jardim, realmente um lugar perfeito. Deus deu ao homem ali um ambiente adequado para a sua vida. Esse jardim era o ambiente adequado. Adequado para que ele, primeiro, tivesse uma comunhão profunda com Deus. E segundo, que ele tivesse condições nesse ambiente de desenvolver, de crescer, de ampliar, porque Deus deu esse jardim ao homem, confiou esse jardim ao homem, para que o homem fosse mordomo do jardim. O que é um mordomo? É aquele que cuida. E disse ao homem para que ele desse o nome aos animais, para que ele administrasse todas as coisas. Então, era um lugar de crescimento, era um lugar de desenvolvimento e de multiplicação também, porque ali teriam sementes e outras coisas, terra, todo o ambiente perfeito, para que o homem vivesse em perfeita comunhão com Deus. E o homem, então, por causa do pecado, da ambição que nasceu no coração do homem, por causa da desobediência, o homem então peca. E a primeira coisa que o homem faz no pecado é se esconder de Deus, é sair da comunhão com Deus. E quando ele sai da comunhão com Deus, aquele ambiente que Deus tinha criado, ele já não podia mais fazer parte ali. Então ele saiu desse jardim e ele então perdeu esse lugar de encontro com Deus, esse lugar perfeito que Deus tinha feito. Saiu daquele jardim e foi ter a vida. Cresceu, multiplicou, capacidade de desenvolvimento. Nós conhecemos a história da humanidade, nós sabemos o quanto o homem cresceu e se desenvolveu, mas o pecado já estava como raiz no seu coração. Deus nunca quis perder esse lugar de encontro. Nunca, nunca quis. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Ele nos fez seres para nos relacionarmos. Nós somos seres sociais, sociáveis. Nós necessitamos de ambientes sociais para que a gente desenvolva muitas capacidades. Nós precisamos conviver e nós precisamos de comunhão, comunhão na família, comunhão entre amigos. Comunhão é ter coisas em comum, é um processo de conhecimento do outro, é um processo de permanência, de paciência, para que você tenha comunhão com uma pessoa, é um lugar que você deduz que há um tempo que você vai ficar nessa convivência. Então, Deus nunca planejou que esse lugar de comunhão, de encontro com o homem, fosse perdido. Mas por causa do pecado e da decisão do homem, porque quando Deus procura por Adão, Adão se esconde, Adão decide no seu coração, por N razões, se esconder de Deus e tomar as suas próprias decisões. Esse lugar de encontro, esse jardim, ele o homem perdeu esse lugar e veio errante durante todo esse período da humanidade. Mas foi construindo coisas, lugares, jeitos, maneiras de ter uma comunhão com uma figura espiritual celestial.
por causa da sua essência. Mas o plano de Deus sempre foi perfeito e a Bíblia inteira, ela converge para Cristo Jesus. Porque Jesus é a palavra. Ele é o todo da palavra, ele é o verbo de Deus. Ele é o verbo vivo. Então, quando vem, o plano de Deus é colocado em ação na pessoa de Jesus. O amor de Deus, né, em Jesus, ele é o plano de Deus manifestado em Cristo Jesus. E aí, quando Jesus está num lugar e alguém pergunta para ele onde devemos adorar a Deus, no templo, na montanha, no vale, e Jesus então fala, importa que o adorem, adore a Deus em espírito e em verdade. E Jesus vem justamente inaugurar o reino de Deus no coração do homem. Quando Jesus veio à Terra, ele inaugura o reino de Deus no coração do homem. O templo foi destruído. Não havia mais templo, como não há até hoje. Toda vez que você olha alguma notícia de Israel, está lá o Muro das Lamentações. Todo mundo botando seus pedidos de oração e fazendo as suas orações ali, porque não há mais templo. Não existe mais templo. Porque Jesus veio inaugurar o reino de Deus no coração do homem. Então, o lugar de encontro com Deus agora é em mim, é em você. E a comunhão com Deus, na pessoa de Jesus, ela é restaurada quando cremos, aceitamos a Cristo, nos convertemos a Jesus como Senhor e Salvador. O lugar de comunhão, ele é restaurado. Restaurado. Nós passamos a ser o jardim onde Deus vem se comunicar conosco, no nosso espírito, no nosso coração. E nós podemos adorá-lo por causa do sangue vertido na cruz. Por causa do sangue vertido na cruz. Então, esse jardim secreto, há um jardim secreto, eu vou ler só um versículo do livro de Crônicas. Cântico. Capítulo 4, versículo 12. Diz assim, jardim fechado és tu, minha irmã, minha noiva. Manancial recluso, fonte selada. Jardim secreto és tu, minha noiva. Nós somos a noiva de Cristo enquanto igreja. Enquanto salvos. Enquanto justificados. Santificados pelo sangue de Jesus. Nós somos jardim secreto de Deus. E Deus diz que quer nos fazer mananciais do rio de águas vivas, que sai do trono de Deus. E esse jardim, então, esse lugar de encontro com Deus é recuperado na pessoa de Jesus. Mas quando há o pecado, que Adão peca, sai do jardim, toda a terra foi contaminada pelo pecado de Adão. Toda a terra. Houve desertos, coisas que não produziam, lugares que não produziam, o sol que não molestava agora era terrível, a chuva, por muitas vezes demais, hoje nós estamos vendo aí uma loucura no nosso clima mundial, coisas que nós não víamos, eu então não vi nada, né? A nossa geração não viu muitas coisas que dizem que não acontece há 50, há 60, há 100 anos, e tem coisas acontecendo, previsões para frente. Assim ficou a terra devastada por causa do pecado. E a terra do nosso coração não foi diferente. Quando nós perdemos o lugar de encontro com Deus, aquela comunhão profunda, o encontro diário, quando saímos do jardim, toda a terra do nosso coração ficou devastada, improdutiva, incapacitada, ressecada, necessitando de restauração.
E quando Jesus vem para trazer o reino de Deus ao nosso coração, quando nós dizemos sim para Jesus, então a restauração vem à nossa vida, entra na nossa vida. Em Ezequiel, livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 33, diz assim: assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dizer-se-á: esta terra desolada ficou como um jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Essas cidades destruídas voltará a ser como o jardim do Éden. Voltará a ser restaurada, voltará a ser habitada por Deus, voltará a florescer, e toda a capacidade que nós havíamos perdido naquele lugar de desenvolver, de crescer na comunhão com o nosso Deus, é restaurado esse lugar do encontro com o nosso Deus. O jardim lá no Éden era um lugar de encontro. Agora, a restauração está dizendo que será restaurado tudo que foi devastado, como no jardim do Éden. Então, o nosso coração será restaurado, a nossa alma, como vai voltar a ser o lugar de encontro com Deus. E aí nós podemos receber dele toda a cura para toda devastação, toda a libertação para cada prisão que nós adquirimos por causa do pecado. Vai voltar a florescer os sonhos na nossa vida. Porque Jesus, ele é o Deus da vida. Ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E ele o é. Assim como Deus disse, haja luz e houve luz. Assim Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é. Ele é. Então, esse lugar devastado no nosso coração, porque foi assim que Adão saiu do jardim. Devastado. Com mágoas, acredito que com raivas, se achando injustiçado. E ali começou todo o processo da raiz do orgulho, do egoísmo que nós temos ao longo da humanidade até hoje. E a tendência é sempre aumentar. Quanto mais se desenvolve ciência, menos se desenvolve a capacidade de comunhão. Mas quando Jesus vem para essa restauração, para fazer renascer o nosso espírito que estava morto em Deus, ele então vem para essa restauração das cidades desoladas, fazer como o jardim do Éden, aquele lugar de encontro, e toda a fertilidade da terra é refeita, podemos produzir segundo a espécie de Deus, podemos fazer crescer, podemos multiplicar, porque todas as coisas são restauradas. E ali diz que as cidades serão reestruturadas, toda a estrutura, e será fortificada. Então, a nossa vida é reestruturada. Há uma nova estrutura em mim agora, a estrutura do meu Deus. E será fortificada. Porque na minha devastação, no meu pecado, na minha pequenez, em todas as minhas fragilidades, as fragilidades da minha alma, aí Jesus vem numa restauração profunda, e na minha fraqueza, na minha devastidão, ele me faz forte, fortificada. E aqui ainda diz
Em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam, dir-se-á que a terra foi renovada, restaurada, fortificada. Olha bem como que mudou completamente de um estado para outro por causa de Jesus. Por causa de Jesus. O Evangelho de Cristo, ele vem para a transformação total da nossa vida. A cruz de Jesus conquistou toda a transformação. A cruz de Jesus apaga tudo para trás. O sangue de Cristo é infinitamente maior, mais poderoso do que o pecado de Adão. Por isso eu posso ser restaurada, fortificada. Você pode ser restaurado, fortificado e renovar, restabelecer um lugar de encontro com Deus. Aquele encontro diário, aquele encontro profundo, aquele encontro íntimo. Porque toda a barreira foi tirada, o véu foi rasgado por causa do sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Tudo pode ser refeito. Jesus, agora com Jesus, nós fomos feitos jardim fechados de Deus. E num jardim fechado, já viram aquele jardim que tem uma estufa e que ele é todo de vidro em volta? Porque todo mundo que passa olha e vê uma beleza tão grande das flores, do verde que há ali. Em filme aparece muito, né? Aqui no Brasil nós não temos muito isso, é um lugar muito quente. Mas em muitos lugares tem lugares onde ficam os vidros e ali dentro é um jardim perfeito. O cuidado com aquele jardim é minucioso, é meticuloso, é medido. Cada coisa que a planta precisa. A luz. Assim somos nós, jardim fechados, nas mãos de Deus. Cuidado e regado, para louvor da sua glória. E todos que passam não veem mais a cidade desolada, devastada, mas vê o jardim refeito, restaurado, como o do Éden. É a beleza de Cristo que tem que aparecer em nós. É a luz de Cristo que tem que aparecer em nós. Assim dizer-se-á, foi restaurado, restabelecido, a cidade fortificada. Nós somos como um espelho. Quando Cristo vem morar em nós, nesse jardim, o Espírito vem fazer morada no jardim secreto de Deus. E esse jardim é cuidado, com muito cuidado. Deus conhece cada plantinha, Deus conhece cada jeito de crescer, cada coisa Deus conhece. E nesse jardim, eu vou ler um versículo que está em Salmo. Salmo 16. Que diz assim. 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude e alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. No jardim fechado de Deus, nós experimentamos delícias perpetuamente. O jardim fechado de Deus é para receber, para experimentar, para provar de Deus, de tudo que Jesus conquistou. Isso não quer dizer que não virão ventos fortes, nem tempestades, nem furacões, nem ondas altas.
Mas eu quero dizer para você que mesmo num ambiente que não é propício, porque nós fomos plantados como jardim secreto de Deus, cada um de nós, no meio de um mundo que ainda está devastado. No pecado, porque o mundo jaz no maligno. Então nós estamos sujeitos às mesmas ondas altas, aos mesmos furacões, ao mesmo sol que está soltando aí essa tempestade, que não sabemos o que vai dar ainda, aos ventos que ultrapassam 100 quilômetros, às tempestades que inundam e carregam as coisas. Estamos sujeitos. Mas o jardim secreto de Deus, no jardim secreto de Deus, em mim e em você, há delícias perpetuamente. Não importa fora, importa dentro. A restauração que Jesus quer fazer na sua vida. A restauração profunda que o sangue do Cordeiro pode fazer. E o lugar de encontro com Deus restaurado, para que então em Cristo Jesus, numa comunhão íntima, profunda com Ele, nós somos fortificados, sujeitos a tudo, mas fortalecidos em Cristo Jesus, provando, experimentando, vivendo e refletindo ao mundo as delícias perpétuas de Deus. Então, o que Jesus veio fazer é trazer para nós um plano de restauração, de salvação, desde o Éden, quando houve o pecado. Todas as coisas, não importa o que tem nesse jardim, não importa a terra devastada, não importa o tamanho das pedras que estão, não importa as erupções dos vulcões, não importa nada, porque o sangue de Jesus é perfeito e imaculado para restaurar todas as coisas, como no jardim. E aí nós podemos, então, experimentar delícias perpetuamente. Eu vou ler um último texto com vocês, Isaías 58. Isaías, capítulo 58, versículo 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Esse é o Deus da restauração. Esse é o Deus das delícias perpétuas. Esse é o Deus que nos fortifica, que nos restaura. Um jardim regado com um manancial de águas que nunca vai faltar. Nunca, porque Deus é eterno e a palavra dele não volta atrás. Ele é fiel. Mas eu preciso não me esconder de Deus. Me derramar diante do meu Jesus. Num lugar onde ele preparou para mim. É um lugar de arrependimento genuíno. Reconhecer tudo que foi devastado em mim. As minhas escolhas, todas as coisas. Saber que eu vou enfrentar todos os furacões e tempestades que há no mundo. Que esse mundo jaz no maligno, mas que Jesus já pagou o preço. E a minha restauração é garantida para que esse jardim fosse restaurado. O meu Jesus, meu Senhor, teve que morrer. E só para terminar, uma curiosidade. Eu estava lendo a respeito dos textos, e aí eu vou para outros lugares lendo, e tem um lugar de curiosidade onde um judeu, explicando
que no período que Jesus foi crucificado era comum essa morte, morte de cruz, para ladrões e malfeitores, era muito comum, mas que antes deles serem mortos, eles eram presos. Então a cruz era feita sob medida daquele que ia ser crucificado. Cada cruz era fabricada para um malfeitor que ia ser crucificado, condenado à morte, né? E naquele período onde Jesus foi condenado, onde prenderam Jesus para o matar, havia um preso chamado Barrabás. E aí perguntam para o povo, quem vocês querem que eu solte? Porque era período da Páscoa e era comum também nesse período soltar um preso e deixar o outro, condenar um, soltar um, era uma prática. E aí eles respondem, solte Barrabás, crucifica Jesus. E aí ele vem explicando que aquela cruz, Barrabás já estava preso, condenado, aquela cruz era feita sob medida para Barrabás. Mas quem subiu no madeiro para a libertação de Barrabás foi Cristo Jesus. E aquela cruz, aquele madeiro, era a minha medida, a sua medida. Era perfeita para eu morrer. Perfeita para você morrer. Perfeita para a humanidade morrer nos seus delitos, na sua transgressão, no seu pecado. Mas então Jesus escolhe subir, tomar a forma daquela cruz e morrer no meu lugar, no seu lugar, para nos libertar e nos levar a essa restauração profunda, para que pudéssemos ser feitos jardim secreto de Deus, para experimentar delícias perpetuamente e ser fortificados, para então mostrar ao mundo a beleza de Jesus. É lindo, é o que há de mais lindo. Amém? Fique com essa reflexão, fique com essa palavra, com esses textos. Reflita, leia, porque Deus tem muito mais, muito mais. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, oh Deus amado, Deus eterno, Deus poderoso, Deus de amor infinito, obrigada por essa palavra. Obrigada, Pai, por Jesus, meu Senhor e Salvador. Senhor, que essa palavra encontre cada coração que está ouvindo, que vai ouvir, cada um seja impactado, incomodado, a desejar essa transformação profunda, a desejar esse lugar de encontro com o Senhor, a desejar essa comunhão, Senhor, com o teu Espírito. E que nós possamos refletir toda a transformação que o Senhor fez em nós e a beleza de Cristo seja vista, Pai, no mundo, e o teu amor pregado, que possamos experimentar delícias perpetuamente. Amar com o teu amor, Pai. Muito obrigada por essa palavra, por esse momento, por cada vida, Pai, cada família. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus queridos, mais uma semana. Não esqueça de deixar o seu like, você que ainda não deu, de compartilhar essa palavra do grande amor do eterno Deus, de comentar, de ir lá no nosso canal, na nossa página, buscar palavras, busque o amor de Deus, busque o lugar de encontro. Amém? E até a próxima semana, então, Deus te abençoe profundamente e te dê um coração aberto para que toda essa palavra produza segundo a sua espécie, a espécie de Deus, em você, na sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.